Olha, eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês aí, mas comigo tem acontecido de forma cada vez mais recorrente. Que é quando eu percebo que eu tô fazendo sempre a mesma coisa e aquilo não tá mais funcionando. Seja no trânsito, numa conversa difícil, no trabalho, quando eu tô conhecendo uma pessoa, tanto faz. E isso tem um nome. Isso se chama piloto automático. Nada mais é do que um mecanismo neural do nosso querido cérebro que tem de repetir as respostas mais acessíveis e que foram mais praticadas ao longo da nossa história, mesmo quando o contexto mudou. É claro que o piloto automático pode ser algo extremamente útil na nossa rotina, no nosso dia a dia, quando a gente precisa dirigir, manter uma higiene do sono, executar alguma coisa simples no trabalho, uma tarefa rotineira. Mas, quando os nossos objetivos mudam, quando a gente começa a lidar com mudança, com incerteza, com falta de previsibilidade, as respostas aprendidas no passado, elas nem sempre são as mais eficientes. Faz 2 anos que eu comecei a estudar neurociência de forma estruturada aqui na Universidade da PUC, no Rio Grande do Sul, num curso de especialização. Mas a minha vivência e o meu lidar com pessoas já ultrapassa 15 anos de forma profissional. Desde a minha experiência no corporativo, né, numa instituição financeira, até o empreendedorismo feminino. E nessa vivência toda, eu tive a oportunidade de lidar com os mais variados perfis de pessoas, dentro dos contextos mais diferenciados possíveis, desde lidar com altas demandas e sobrecarga de trabalho, até situações mais calmas e até o ápice do estresse em algum tipo de conflito, de situação difícil com clientes. E o bizarro é que tu começa a observar que o piloto automático, ou o automatismo comportamental, como você preferir, é algo que se repete em qualquer área da vida. E por isso que conhecer um pouco mais a forma como a gente consegue interromper o piloto automático quando ele não é mais eficiente é extremamente importante. E é por esse motivo que a gente vai trocar uma ideia sobre adaptabilidade humana. Adaptabilidade é uma palavra que tem origem do latim, do termo adaptare, que significa mais ou menos tornar apto, adequado, com um propósito maior. E a adaptabilidade humana, olhando para a nossa vida real, para o nosso contexto, é perceber quando uma resposta que a gente tem, um ponto A, não é mais eficiente para os objetivos que a gente tem, para o contexto que a gente está inserido, e a gente precisa construir uma nova resposta até chegar a um ponto B. Isso significa, na prática, observar que o contexto mudou e que a resposta que a gente tem a tendência a praticar por conta do automatismo, talvez não seja a mais adequada. Mas, para a gente construir esse ponto B, só o conhecimento adquirido, só a informação em nível racional, ela não é suficiente por si só. O ponto B, ele parte de uma construção com repetição, prática, experienciação, tempo e feedback seguro. É a repetição desses 5 elementos, somado ao conhecimento adquirido, que a gente precisa se alicerçar para construir uma nova resposta e chegar no ponto B. No começo, essa resposta nova, ela é mais lenta, ela exige mais esforço, mais trabalho para a gente conseguir acessar. E ela também acaba parecendo algo muito superficial, porque é uma novidade. A gente não está acostumado a lidar com ela ainda. E talvez no começo seja até muito comum a gente se perceber reagindo ao piloto automático só quando a gente já passou pela situação. Isso não significa que tenha acontecido alguma falha ou que o contexto não esteja correto. Cada vez que você percebe, interrompe e tenta responder de forma diferente, você amplia o repertório e tende a sair do piloto automático com mais possibilidades de construir uma nova resposta. Aquilo que antes parecia alguma coisa muito distante, muito lenta, aos poucos, com a prática, repetição, tempo, vai se tornando mais acessível, até que o ponto B se torne o seu novo piloto automático, só que agora de forma
muito mais funcional. Adaptabilidade humana não é uma característica que algumas pessoas simplesmente têm e outras não conseguem. Eu entendo que a adaptabilidade humana é um encontro entre a consciência e a prática. E é claro que o tempo de resposta para a gente sair do automatismo, do ponto A, e construir uma nova resposta no ponto B, seja em qualquer área da vida, seja na alimentação, seja para sair de casa, seja para começar um relacionamento, para ter uma conversa difícil, para atuar com o teu time de liderança, ela varia muito de pessoa para pessoa, porque esse processo ele é fortemente influenciado por alguns fatores, como o contexto que a gente está inserido, o nosso estado corporal, objetivos, expectativas, atenção, memória, ou seja, tudo aquilo que a gente viveu antes, recursos disponíveis, isso impacta fortemente essa transição de uma resposta do ponto A até o ponto B. Por isso que a habilidade de se tornar adaptativo ao contexto, aos teus objetivos, varia muito de pessoa para pessoa. É claro que você não precisa eliminar todas as respostas automáticas da sua vida, é apenas reconhecer aquelas que não estão sendo mais eficientes com a sua vida, com os objetivos que você tem e com os resultados que você quer conquistar. Eu quero finalizar esse vídeo com algumas perguntas que servem muito para a gente usar como ferramenta e interromper esse automatismo do nosso cérebro de responder sempre da mesma forma quando a gente precisa de uma nova postura diante daquilo que a gente está fazendo. A primeira pergunta é: o que de fato aconteceu? Separar o fato, o acontecimento, o objetivo da nossa interpretação, da nossa narrativa. A segunda pergunta é: o que essa situação realmente exige de mim? E a terceira pergunta é: o que eu posso fazer hoje que vai me alinhar com uma resposta mais adequada e com os objetivos que eu quero atingir? Talvez você não consiga chegar no ponto B na velocidade que você gostaria, mas reconhecer que você está repetindo um mecanismo automático do ponto A e que aquilo já não é mais útil para a tua vida faz parte da adaptabilidade humana. Agora pensa comigo, qual área da sua vida você está resolvendo uma situação nova com uma resposta antiga que não está mais sendo eficiente? Esse canal é sobre isso. Vem comigo.